Bom, amém. Eu gostaria de começar, né? Vou começar de novo. Eu gostaria de começar nessa noite dando uma ilustração do que nós vamos ministrar. Até porque a minha ideia nessa noite, a ideia que o Senhor colocou no meu coração era que nós fizéssemos uma célula. E talvez a célula que nós iremos realizar agora seja diferente da que você está acostumado a fazer. Mas é a mesma célula que você faz na terça-feira. E eu vou começar com uma ilustração. Na sua célula você começa com o quê? Nós já oramos. Depois, uma dinâmica. Então agora, em vez de dinâmica, eu vou fazer uma ilustrar. Então vamos lá. E a ilustração é mais ou menos assim. Imagine que você está num navio. E esse navio ele está diante de uma tempestade muito forte. Você está no navio e esse navio está diante de uma tempestade muito forte. Porém, esse navio ele está sem âncora, ele está sendo arrastado pelo vento. Praticamente ele está entregue à maré. A maré leva para onde ela quer, movimenta ele de qualquer maneira. Além disso, ele não tem mais direção, porque dependendo do que está acontecendo, ele não consegue seguir em uma linha reta. Ou seja, ele está em uma situação de vulnerabilidade. E, seguindo a visão, ele ainda está diante de uma situação de risco, porque ele está indo diante de uma situação onde tem rochedos. Você entendeu a ilustração? Você está no navio, ele está sem rumo, sem âncora, sem direção, solto numa maré e indo em direção ao rochedo. A grande pergunta é, o que você acha que vai acontecer com esse navio? O que vai acontecer com esse navio, igreja? Vai colidir. É assim a nossa vida, quando nós não buscamos essas âncoras entre elas. E se você vai perceber o texto que nós lemos, o livro de Atos, ele apresentou 4 âncoras. A primeira dela, perseverar nas doutrinas dos apóstolos. A segunda dela, na comunhão, no partir do pão. E a última, nas orações. Então hoje, nós vamos trabalhar exatamente esses pilares. Essas âncoras que são a que nos fornecem, a que nos dão base para que a nossa fé possa ser exercitada de uma forma mais segura. E olhando para a história, olhando para o texto do livro de Atos, nós vemos que as âncoras ali estão ligadas também a 4 itens. A Cristo, a palavra, a oração e o amor mútuo. Ou seja, 4 âncoras que elas não vão impedir o problema. Se você entender bem, as âncoras elas não conseguem impedir o problema, mas elas vão te dar condições de suportar e vencer as dificuldades. E somente assim nós conseguimos caminhar diante do Senhor. A igreja primitiva, ela passou por diversos problemas e você conhece. Eu não vou citar um por um porque você conhece. A igreja primitiva, ela era perseguida. Ela era praticamente, sofria nas arenas, sofria nas mortes, sofria diante de perseguições, perdia os seus bens, perdia praticamente a sua vida, era colocada sempre em um constante estado de risco. E hoje eu gostaria de chamar a atenção para nós, como corpo de Cristo, justamente para essas 4 âncoras. Porque são essas âncoras que nos mantêm firme, nos dá constância e faz com que a nossa fé seja uma fé frutífera diante do Senhor. Eu gostaria de começar com a primeira delas. A primeira âncora está no versículo 42, logo no início. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. E o que vem a ser perseverar na doutrina dos apóstolos? Os apóstolos eles estavam transmitindo conhecimento. E nós temos aqui nessa igreja a escola bíblica. E a escola bíblica, ela transmite conhecimento que dá a cada um de nós a capacidade de conhecer as nuances do que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Ou seja, eles não estavam inventando, a igreja não estava inventando, os apóstolos não estavam falando nada que não fosse verdade. Pelo contrário, os apóstolos estavam reproduzindo aquilo que o Senhor havia explicado a eles durante a caminhada que eles estavam com Jesus. A pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos é: nós estamos conseguindo reproduzir aquilo que o Senhor tem guardado para você e para mim?
Você está conseguindo reproduzir aquilo que o Senhor colocou na palavra dele como ensino? Porque a igreja primitiva, apesar de toda a perseguição, ela conseguia manter isso. Ela conseguia reproduzir os ensinamentos mesmo diante de uma situação difícil. Por isso que ela tinha uma âncora muito forte. E a âncora forte da igreja primitiva era o conhecimento. Elas conheciam aquele a quem elas estavam servindo. A pergunta é: você conhece ao Deus que você serve? Você tem intimidade com esse Deus que você serve? Você tem a capacidade de absorver aquilo que Ele está direcionando para a sua vida? Porque uma das coisas que a gente precisa entender, e que eu vejo que muitas vezes nós mesmos reproduzimos isso, não é porque eu leio a Bíblia. Querido, uma das coisas que a gente precisa separar: ler a Bíblia não resolve o problema em 100%. Porque ler a Bíblia é necessário que você, para ter esses alicerces mais fortes, você precisa preservar, você precisa perseverar, você precisa praticar aquilo que você está lendo, aquilo que você está escutando, aquilo que você está guardando no seu coração. Simplesmente o fato de você folhear a Bíblia não dá garantias, nem a você nem a mim, não nos dá a garantia de termos alicerces fortes, de termos raízes fortificadas na palavra. E é por isso que um navio sem uma âncora, diante de uma tempestade, diante de um vendaval, se ele não tiver ancorado, ele é jogado diante dos rochedos. Da mesma forma somos nós. Porque diante dos problemas que a vida irá nos proporcionar, não adianta fugir. Diante dos problemas e das dificuldades que a vida vai colocar diante de nós, se nós não estivermos firmes, ancorados na palavra, alicerçados na palavra, nós vamos sucumbir diante dos problemas. Eu vejo que tem muitas pessoas que caem muito rapidamente por problemas. E eu vejo que na maioria das vezes o problema é desculpa, porque a pessoa fala o seguinte: você não está vivendo o problema que eu estou vivendo. Ou seja, ela usa o problema que é para ser tratado, se torna agora a sua segurança. Você não vive o problema que eu vivo. Tá, mas você também não vive os meus. Então não adianta trocarmos problemas. Precisamos nos alicerçar na palavra. E quando nós estamos alicerçados na palavra, pode vir qualquer tipo de vendaval. Por pior que ele seja, nós sabemos que nós temos um Deus vitorioso, como nós acabamos de profetizar. Então essa primeira âncora, ela nos dá o fundamento, a base forte para poder nós enfrentarmos. E o que gera em nós, ó Pai? Gera em nós maturidade. Conforme nós vamos conhecendo a palavra, conforme nós vamos nos envolvendo na palavra, gera em nós maturidade. E é muito fácil. Você vai achar, pode até que você se assuste com o que eu vou falar. É muito fácil saber quando o cristão é maduro ou quando ele é imaturo. Como que é muito fácil, irmão? Porque ele não é coerente com aquilo que ele sabe. Ele conhece a palavra, mas não pratica o que ele conhece. Ou seja, ele não é coerente com aquilo que ele conhece. Isso já demonstra a imaturidade. Mas e o maturo? E o maturo? A forma que ele age diante das dificuldades. Ele age confiando no Senhor. Essa é a grande diferença do cristão maduro e do imaturo. Diante de qualquer situação, ele se abala e cai. Enquanto o maduro, diante de uma situação ainda muito maior, ele se fortalece e permanece firme porque ele conhece a quem ele está servindo. Então nós precisamos começar a observar essas âncoras e olhar para dentro de nós e se perguntar: essa âncora do conhecimento da palavra, ela realmente está em nós? Ela existe em nós? Ela nos dá segurança diante de uma situação difícil? O segundo ponto que a gente precisa entender é que uma fé madura, ainda dentro desse tópico, uma fé madura, ela não se abala diante das circunstâncias. Pode ser a pior que você imagine.
pode ser a pior que você está enfrentando. Uma fé madura, ela não se abala diante da circunstância. Uma fé madura, ela permanece firme, mesmo diante da circunstância. E uma fé madura, ela transforma o conhecimento em prática e a prática em um testemunho vivo de vitória. Então nós precisamos entender isso. Quando você lê a palavra a partir de agora, não leia apenas para um conhecimento, leia para praticá-la. Porque ao praticar a palavra, vai gerar em você, como está gerando em todos nós, alicerces e raízes fortes, que com certeza vencerão qualquer dificuldade. O segundo tópico, ainda no verso 42, diz que além de perseverar na doutrina dos apóstolos, o texto diz que eles também perseveravam aonde? Na comunhão. E nós temos um problema sério com essa palavra comunhão. Porque a gente aprendeu a olhar e a gente aprendeu a pronunciar e a querer viver comunhão como se todos nós fôssemos iguais. Nós temos a ideia, eu não sei se é assim que funciona com você, mas na maioria que eu vejo, o cristão ele tem a ideia que quando se fala de comunhão, é que tem que estar todo mundo junto e tem que ser todo mundo igual. Deixa eu te perguntar, foi assim que Jesus escolheu os seus 12 discípulos? Foi com essa visão que ele escolheu os 12 discípulos? Então o que é a comunhão, Ronaldo? A palavra comunhão no grego ela é koinonia. Mas a tradução, o que é transliterado para nós, dentro do conceito da palavra koinonia, é que é você ter algo em comum. Não quer dizer que você é igual, mas você vai ter algo em comum com alguém. E que esse algo em comum é capaz de fazer com que você compartilhe. O que você faz na célula? Você compartilha aquilo que é comum, a nossa fé e o conhecimento da palavra, ou você compartilha aquilo que você sente e aquilo que você vive. Você está entendendo? Que a comunhão não é só estar junto. Estar junto vai gerar diferenças. E essas diferenças é que vão fazer com que o ferro afie o ferro. Você já ouviu essa expressão? São essas diferenças que vão fazendo com que as engrenagens se encaixam. Eu não sei se você tem essa curiosidade, às vezes, de olhar coisas no YouTube interessantes. Por exemplo, quando você monta um motor, existem algumas peças que elas precisam ser encaixadas, mas muito bem encaixadas. Mas elas não podem receber pancadas, porque elas vão trabalhar com uma sincronia muito fina. Por exemplo, você tem um motor, tem 4 furos, e ali dentro daqueles furos são encaixados cápsulas, ou uma capa de proteção para que o pistão possa funcionar. Essas cápsulas, elas são encaixadas ali, só que elas são maiores do que o espaço. Aí a grande pergunta é, como é que eles encaixam elas ali? Você já procurou pensar? Como é que ele encaixa algo que é maior num espaço que é menor? É isso que o Senhor está falando. O meu espaço é muito maior do que o de vocês. Com certeza eu vou tomar muito mais espaço do que vocês. Mas nós vamos aprender a viver juntos. Aí você, então volta lá, Ronaldo. Você não falou do motor? Eu quero saber. Simples, irmão. Eles pegam essas capas, colocam no nitrogênio. O nitrogênio vai esfriando, esfriando, esfriando. O que acontece com peças de aço de ferro, quando elas são no estado muito frio? Elas encolhem. Eles tiram do nitrogênio e encaixam ela ali. E quando ele encaixa, no momento que ela esquenta, ela expande. E ao expandir, ela fica perfeita. Sem solda, sem rebarba e sem batida. Assim é a comunhão do cristão. Nós vamos arranhar em alguns momentos, mas vai ter um momento em que o Espírito Santo vai fazer com que a minha personalidade se encaixe com a personalidade da Penha. Alguém conhece a Penha? Alguém conhece Penha? Ninguém conhece Penha? Ninguém conhece Penha, né? Conhece a irmã Penha, né? Mas você sabe que Penha é rochedo, né? Né? Aquela coisa...
Como é que todos nós conseguimos nos relacionar com ela? Isso é comunhão. Nós precisamos olhar para esse sentido. Nós vamos nos encaixar dentro daquilo que nós somos. Nós vamos nos ajustar naquilo que nós somos, da maneira como nós somos. É isso que o Senhor está falando. Comunhão é ter algo em comum e poder compartilhar. E olha que interessante. O conhecimento não consegue viver sem comunhão. Não adianta você dizer que você tem conhecimento se você não consegue viver em comum. O texto diz o quê? Olha, presta atenção no texto. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e o quê? Na comunhão. Ou seja, as duas âncoras estavam juntas. E você vai falar, não, mas cada navio tem uma âncora diferente. Cada um aqui é diferente um do outro. Nós somos diferentes, criaturas diferentes, escola de vida diferentes, entendimentos diferentes, personalidades diferentes, tipos sanguíneos diferentes, vontades diferentes, times diferentes. Somos diferentes, irmão. Mas o que é importante nessa diferença? É que o Senhor nos une. A nossa unidade, a nossa comunhão não está porque eu sou amigo da Vanessa, eu sou amigo da Péia, eu sou amigo do pastor Andrés, eu sou amigo da pastora Conceição, não. A nossa comunhão está ligada em quem nós somos em Cristo. É isso, é esse nitrogênio em quem nós somos em Cristo, que vai fazer com que pessoas tão diferentes consigam se ajustar como um motor muito bem regulado. E nós precisamos entender isso, ou seja, a doutrina e a comunhão, elas caminham juntas. O ensino e a comunhão, elas caminham lado a lado, ou seja, são fundamentos inseparáveis. O que eu estou falando? Você é fundamental para que eu cresça. A sua vida é fundamental para que eu cresça, para que eu desenvolva como cristão. Eu não consigo desenvolver como cristão se eu não estiver ao seu lado. Porque é através da sua vida que eu vou olhar a minha e vou crescer, e vou ser transformado, mudado, na estatura de varão perfeito que o Senhor tanto deseja. Então a comunhão é isso, você tem algo que eu preciso, e eu tenho algo que você necessita. É nisso que trata ser comunhão. E nós precisamos viver isso. E entender que não há como crescer sem a palavra, não há como Ronaldo se desenvolver se você não estiver presente na minha vida. Não há como haver aprofundamento no ensino se eu não conseguir me relacionar com você. Não adianta nós termos conhecimento, mas eu não consigo me relacionar com você. Você não consegue se relacionar comigo. Aí eu te pergunto, o que adianta conhecer a palavra? O que adianta eu dizer que tenho alicerces fortes, mas na hora da prática, a palavra não se torna real. A palavra não se torna fácil. Ou seja, o modelo que o Senhor Jesus deixou para a igreja é um modelo simples. Uma igreja que aprende é uma igreja que vive unida. Uma igreja que cresce é uma igreja que se ama. Uma igreja que persevera é uma igreja que permanece firme na comunhão. E nós temos um evento agora, sexta, sábado e domingo. Vai ser o evento mais difícil da sua vida, porque você vai ter que comer a comida que eu vou fazer. Leva Sonrisal, leva analgésico, leva fraldão, que pode... Você vai comer a minha comida. Você consegue entender isso, amados? Nós vamos estar juntos durante 3 dias, e ali nós vamos olhar e vamos nos conhecer um pouco mais. Algumas coisas que nós não faríamos aqui, nós vamos fazer lá. Talvez você nem perceba. Talvez eu vou estar lá e alguém vai falar que eu preciso de louvor, velho. Vai dizer que é mocinho, rapazinho. Conhece alguém que diz, eu sou rapaz, sou jovem? Aí. Depois nós estamos falando de comunhão, né? A gente tem que entender. Mas vamos lá. Ou seja, você consegue entender que, diante de tudo isso, ser cristão e fazer parte de um corpo, aí que vem a grande sacada do evangelho. Ninguém consegue fazer isso sozinho.
você, eu, nós não conseguimos ser cristãos sozinhos. É uma ilusão você achar, ou eu achar, ou nós acharmos que conseguimos ser cristãos solo. É uma ilusão, é uma infantilidade tão grande nossa em achar que nós podemos ser cristãos solo. Sabe o que é cristão solo? É aquele que vive isolado, é aquele que faz a ceia, é aquele que serve a ceia, é aquele que ministra a ceia, é aquele que perdoa, é aquele que causa o problema. Você não consegue fazer tudo isso. Então, ser cristão é exatamente isso. O problema da comunhão é que eu não consigo viver só. Eu preciso de você. Você precisa de mim. E quando nós estamos juntos, nós crescemos. Por isso que a doutrina, o conhecimento dos apóstolos, mais a comunhão, gera maturidade. Ou seja, eu vou saber que eu sei como eu tenho que agir com Natanael, porque a Bíblia já me mostrou. Natanael vai saber, que ele vai saber como lidar comigo, porque o Senhor já mostrou. Ele tem conhecimento, ele conhece a palavra. Ele sabe se eu estiver nervoso, ele vai ficar quietinho na dele. Aí se ele achar que eu estou muito nervoso, ele vai falar, irmão, vai caçar o que fazer. Você consegue entender isso? É nesse momento que nós vamos conhecer peculiaridade de outras pessoas. Você está entendendo? É nesse momento de intimidade, de comunhão, esse momento em que as nossas defesas são jogadas por terra, que nós passamos a conhecer uns aos outros. Ou seja, é praticamente impossível ser cristão solo. E eu vou te dizer por que é impossível ser cristão solo. Porque nós precisamos viver em comunhão. Nós precisamos caminhar juntos. Nós precisamos compartilhar a fé. Nós precisamos carregar os problemas uns dos outros. Mas também nós temos que celebrar quando o outro tem vitória. Eu tenho que celebrar quando você tem vitória. Vitorioso é. Nós acabamos de falar isso. A minha comunhão vai fazer com que mesmo que eu esteja numa situação difícil, porque você está bem, eu vou celebrar com você. E quando eu estou celebrando, o Senhor vai renovando as minhas forças. Então a comunhão é muito mais do que estar junto. É aprender a conviver com as nossas diferenças. Olha os 12 que estavam com o Senhor Jesus. Um é médico, um era ladrão, um era não sei o quê, um era não sei o quê, um era no... Cada um diferente do outro. Um era traidor, mas eles estavam juntos. E quando o Senhor, no meio deles, caminhando durante 3 anos, formou a igreja que nós hoje estamos convivendo. Com as diferenças, mas com a presença do Senhor Jesus. Amém? A terceira âncora é o partir do pão. Porque eles não só perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, eles não só tinham conhecimento, mas eles também tinham comunhão. Eles sabiam conviver uns com os outros. E a gente vê no livro de Atos, se você olhar o livro de Atos, se você ler, e eu aconselho você a ler mais uma vez, o livro de Atos era uma grande célula. Tinha célula em todo lugar que você imagina. Era célula na casa do irmão, era célula no templo, era célula nas praças, era célula dentro dos coliseus antes deles morrerem. Eles estavam presos e ali eles faziam uma célula. Ali eles oravam, ali eles cantavam, ali eles adoravam o Senhor e iam para a morte. O livro de Atos é uma célula viva, ou seja, a igreja de Atos é a igreja que nós devemos alcançar. É a igreja que nós devemos visualizar. Porque essa é a igreja do Senhor. Essa é a igreja do Senhor. Então eles não só perseveravam na doutrina dos apóstolos, além de estar na comunhão, tinha o partir do pão. Aí é que vem a grande questão. O partir do pão, ele nos dá uma ideia de generosidade e nos dá também uma visão de mesa. Quem estava na ceia aqui, percebeu isso? Tem uma ideia de generosidade, mas também quando você olha, você vê uma mesa posta. Mas, Ronaldo, o que isso tem a ver? Porque quando você olha para a mesa e quando você está olhando para o sacrifício de Cristo na cruz, o partir do pão, ele nos dá 2 dimensões. Ou seja, ele nos mostra 2 caminhos. E a gente precisa caminhar entre esses 2 caminhos. Mas como assim, Ronaldo? Caminhar em 2 caminhos? Como é que eu vou
vivendo das duas maneiras de uma única forma. Olha só que interessante. A primeira dimensão do partir do pão é a expressão da comunhão da igreja primitiva. Você lembra que eu acabei de falar? Onde estava um, estava o outro. Eles estavam juntos, você pode ler o tempo todo. E a igreja na casa de fulano, a igreja na casa de fulano. E todos os dias compartilhavam o pão. E todos os dias... Ou seja, a primeira parte, a primeira dimensão do partir do pão está na questão da generosidade. Querido, nós temos um terceiro domingo aqui chamado Domingo de Missões. Preste atenção, nós temos o terceiro domingo aqui chamado Domingo de Missões. Nesse Domingo de Missões nós temos duas grandes e importantes missões. Qual é a primeira dela? Ofertar para aqueles que estão em lugares onde você e eu não podemos estar. Então existem pessoas que foram para o campo de trabalho, e lá eles levaram as suas famílias, e lá eles acreditaram no Senhor, e o Senhor acreditou em você, o Senhor acreditou em mim, que no terceiro domingo de missões, nós bancaríamos esses homens e mulheres que estão em lugares que nós não podemos estar. E lá onde eles estão ministrando a mesma palavra que nós estamos recebendo aqui. E lá, diferente de aqui, pessoas estão sendo salvas, pessoas estão sendo resgatadas, curadas e apresentadas ao Senhor. E aqui nós estamos nos enchendo, nos fortalecendo, nos preparando para sermos instrumentos do Senhor, para abastecer aquelas pessoas que estão lá, através dos nossos dízimos, através das nossas ofertas, através das nossas orações. Generosidade. Por que generosidade? Por tudo aquilo que o Senhor já fez por você e por mim. O que Deus precisava fazer por você e por mim, Ele já fez. Ele entregou o seu Filho para que morresse pelos meus pecados e me desse mais uma vez a condição de ser novamente chamado filho. Deixar de ser criatura para ser filho. Generosidade. Um coração generoso. Quando se fala do partir do pão, nós estamos falando nessa primeira dimensão. Generosidade. Então, qual é a segunda dimensão? E antes de eu falar na segunda dimensão, essa generosidade, ela é o sinal vivo de que nós somos cristãos. Obrigado. Está cuidando de mim, ela sabe que eu bebo muita água, se eu não beber, vai ter um problema sério. Vamos lá. O partir do pão, a primeira dimensão é a generosidade. E essa generosidade da igreja primitiva é a mesma generosidade que nós devemos ter, amados. Porque essa generosidade, ela é o sinal de como nós somos verdadeiramente cristãos. E que verdadeiramente, como cristão, nós somos corpo, nós somos família, nós vivemos em unidade. Então, a primeira dimensão do partir do pão, imagine você na ceia, quando você abre aquele envelope, aquele invólucro, e que você pega o pão, você está participando disso. Alguém se sacrificou para que eu e você pudéssemos novamente, naquele dia, naquele momento, termos uma nova aliança com o Pai. Pessoas estão em lugares difíceis, em situações difíceis, fazendo aquilo que nós, por alguma razão, não podemos estar. Então, nós devemos ter essa generosidade, esse comprometimento de estarmos ajudando lá. Mas também tem aqueles que estão aqui ao nosso redor. E ao nosso redor não é oferta financeira, mas ao nosso redor é o mantimento. Irmãos, quantos, pare um dia e vá conversar com o seu pastor e pergunte: pastor, a nossa igreja já ajudou quantas pessoas com mantimento? E quantas pessoas nós estamos ajudando hoje? Nós vamos para um terceiro domingo, quando nós voltarmos do encontro. Já vai com isso em mente, generosidade. Prepare uma oferta de mantimentos. E seja generoso, porque alguém está fazendo o trabalho que é seu, que é meu, que é nosso. Então, Ronaldo, qual é a segunda dimensão do partir do pão? A segunda dimensão é mais séria ainda. Porque a segunda dimensão está falando
da Santa Ceia. Está falando do partir do pão no sentido de Santa Ceia. E o texto, eu não vou abrir texto para não confundir a sua cabeça, o texto é aquele que você já conhece de cor, que está lá em Coríntios. Isso, o próprio Jesus fala isso. No momento, antes dele partir o pão, ele fala: na noite em que foi traído, tomou o pão, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado a vós. Fazei isso em memória de... Querido, o momento de maior intimidade do cristão é quando ele está diante da ceia do Senhor. O maior momento de intimidade do cristão. Você pode ser aquela pessoa que ore 15 horas dentro do seu quarto, mas o nosso maior momento de intimidade é quando nós podemos tocar e participar como corpo do corpo de Cristo. Igual nós fizemos nessa manhã. Tivemos uma manhã maravilhosa. Tivemos uma manhã cheia de unção, cheia de graça, cheia de manifestação, cheia de intercessão. Porque nós tínhamos certeza que o Senhor estava presente, que nós estávamos tendo o nosso relacionamento particular e íntimo com o Senhor. Então, quando nós falamos do partir do pão, nós estamos falando de generosidade e nós estamos falando de relacionamento. Querido, o relacionamento ele é mão e contramão. Você fala com Deus e Ele te responde. Quando nós estamos aqui na ceia, quando você recebe o pão, você recebe a oração, você recebe a unção. Quando você participa dos elementos, você está se unindo ao sacrifício de Cristo. Agora preste atenção, você não está sozinho, porque você tem mais muitas outras pessoas que estão participando do mesmo corpo, do mesmo sangue, e fazendo parte do mesmo corpo de Cristo, que nós fazemos parte. Isso é intimidade. O partir do pão é isso, intimidade. Aí eu pergunto, é tão fácil viver em comunhão quando nós temos intimidade com o Senhor. E quando nós olhamos para esse quadro, ou seja, para isso que está sendo pintado diante de nós, mais uma vez eu gostaria de frisar isso. Torna-se impossível de não compreender que o partir do pão é viver em comunhão uns com os outros. É também celebrar não só a presença, mas a vitória e a obra de Cristo em nossas vidas. É a unidade, é a memória, sabe? Aquele momento, nós vamos ter ceias em que algumas pessoas vão poder compartilhar aquilo que o Senhor fez e está fazendo e vai fazer na vida. Nós vamos ter testemunhos de pessoas que estão sendo transformadas dia a dia, principalmente quando ela se coloca nesse posicionamento. Porque, amados, nós não fomos feitos para viver isolados. Nós somos um corpo e o cabeça desse corpo é Cristo. E nós precisamos entender isso. Por isso, mais uma vez eu vou declarar, não existe cristianismo solo ou solitário, porque nós somos chamados para sermos um só corpo, uma só igreja e vivermos juntos, tanto a palavra como na comunhão. Nós precisamos olhar para esses princípios e colocar em prática esses princípios. E outra grande âncora que nós precisamos vivenciar é a âncora da oração. Você vai falar assim, Ronaldo, mas você está falando de oração porque você está falando de sexta-feira. Não. Vamos aprender a separar as coisas? Eu não estou falando de você vir na oração de sexta-feira, que isso é uma obrigação sua. Não é isso que eu estou falando. Isso aí é você que precisa definir dentro do seu coração. O que eu estou falando é oração. Oração na Bíblia está relacionada a dependência. Não dependência de pastores, não dependência de líderes, mas a dependência no Senhor. Então, quando nós falamos de oração, nós estamos falando de dependência. E a oração é o nosso único combustível. Não sei se você sabe. A oração ele é o único combustível porque ele vai servir para tudo. Ele vai te dar entendimento quando você lê a palavra.
Ele vai te dar discernimento diante de situações difíceis. A oração vai te fortalecer diante de um momento em que você se acha fraco, frágil. A oração ela vai te dar a capacidade de não só compreender o ambiente espiritual em que você está, mas vai também fazer com que essa palavra se torne viva na sua vida. Vai fazer com que a comunhão ela se torne real e verdadeira na sua vida. Vai fazer com que a perseverança faça com que você se torne cada vez mais firme diante dos problemas e na presença do Senhor. Ou seja, sem oração não há fogo do Espírito. Sem oração não há uma vida com Deus. Sem oração não há poder, não há unidade e não há presença de Deus. Nós precisamos entender isso, é só olhar para a igreja primitiva. Olha a situação de Paulo e Silas, depois de serem chicoteados. 39 menos uma, 39 menos uma. E agora? Joga no fundo do cárcere. E lá no fundo do cárcere, você conhece a história, eu não preciso contar. A igreja em algum lugar estava orando por quem? Por eles. E o que eles começam a fazer onde eles estavam? Começaram a cantar, orar e louvar ao... Você sabe o que acontece. O Senhor então manda o livrar. Não só tem essa história, tem várias ilustrações. E que o poder da oração se manifesta quando nós estamos buscando a presença do Senhor. Existe um poder na oração que ela, no momento em que você já está com o hábito de orar, e nós vemos isso no Antigo Testamento, uma situação até meio inusitada, que eu gostaria de poder viver isso, e é uma situação de oração. Um copeiro chamado Neemias, do nada, recebe uma notícia em que Jerusalém está totalmente destruída, os muros estão destruídos, está tudo acabado, e aquilo, ele vai recebendo essas notícias, aquilo vai entrando no coração dele, e o coração dele começa a se compadecer, e você sabe que se compadecer é colocar o coração na dor do outro, ele começa a olhar, visualizar como era Jerusalém, os muros, o templo, e aquilo vai enchendo o coração dele, ele vai sentindo aquela dor muito forte, mas ele não para de trabalhar, porque ele era copeiro. E aquilo vai, vem a noite, vem o dia, ele fica trabalhando, e de repente ele entra servindo ao rei como um dia normal, igual você e eu, no dia do seu trabalho. Você sai para ir trabalhar, como ele também saiu. Ele sai diante do rei, e de repente, naquele momento, o rei olha para ele: o que está acontecendo com você, Neemias? O seu semblante está diferente. O que está acontecendo? Neemias não foi para o joelho para dar uma resposta para ele. Neemias não parou. Espera um pouquinho que já vou te dizer. Dá só um segundinho que eu vou ali no quartinho para orar. Não, ele acabou de falar, ele só... A resposta de Deus veio imediata na mente de Neemias, e ele fala exatamente aquilo que o Senhor determina. O rei olha, então tá, eu vou te dar cartas, e vou te encaminhar homens que vão levar você para a cidade de Jerusalém. Quantos dias você precisa? Gente, é só você olhar o texto. Não dá tempo para Neemias fazer jejum. Não dá tempo para Neemias procurar um quartinho escuro. Ele teve no máximo segundos para dar uma resposta que fosse uma resposta coerente àquele desejo que o Senhor havia colocado no seu coração. Qual é o desejo que o Senhor colocou no seu coração? Qual é o anseio que o Senhor tem colocado no seu coração, igreja? E será que esse anseio está dependendo de um dia? Você tirar um dia, talvez, da sua vida, um período de oração que ainda não chegou porque tem tantas dificuldades? Será que você está esperando um dia para fazer isso? Neemias não teve dias. Neemias teve no máximo alguns segundos. E a resposta dele foi direta. Porque Neemias tinha uma vida de orar. Por isso que muitas das vezes nós tomamos decisões erradas e nos martirizamos depois das decisões erradas que nós tomamos, porque nós sequer oramos em prol daquele problema ou em prol daquela dificuldade. E os sinais, eles vão aparecendo. Os sinais, eles vão sendo apresentados. Os sinais, eles começam a ser colocados diante de nós. E a única coisa que o Senhor espera de você e de mim, Ele espera de nós,
A única coisa que o Senhor espera de nós é que nós busquemos. E quando nós começamos a buscar ao Senhor, Ele imediatamente, Ele aponta a direção, Ele mostra o planejamento e dá uma palavra de ordem. Vá, eu estou contigo. A grande pergunta é: nós estamos vivendo uma igreja ou estamos vivenciando uma igreja? Olhando para atitudes que outros estão fazendo. Nós precisamos parar, amados. A igreja de Atos, ela cresceu porque ela estava firme nessas 4 âncoras: conhecimento, comunhão, partir do pão e oração. Hoje de manhã nós tivemos uma experiência maravilhosa no poder da oração. Através de uns minutos que nós tiramos para interceder num ambiente de ceia. Num ambiente de ceia, todos nós fomos direcionados a clamar por nações, por pessoas e por situações. E eu creio que essas orações alcançaram seus objetivos. E você precisa também acreditar nisso. Ou seja, sem uma vida de oração não há fogo do Espírito. Sem uma vida de oração não há vida com Deus. Não há adoração, não há sinceridade. Uma vida sem oração não tem necessidade, não há como suplantar as dificuldades e os problemas. Porém, com uma vida de oração, há poder, a unidade e a presença de Deus. Se coloque de pé, eu gostaria que o departamento de música viesse aqui à frente.